Boa noite, igreja. Que bênção você estar aqui, estarmos aqui desde quarta-feira, nesse ambiente, falando sobre adoração. Eu vou pedir para colocar os slides lá para nós. Para quem não me conhece, então, eu sou a Carla Simões, sou psicóloga clínica, atuo há 7 anos, atendendo adolescentes, jovens e adultos. Na minha formação, estive trabalhando e atuando no Centro de Atenção Psicossocial aqui do município, com doenças, psicopatologias, de toda a ordem, mais com um grupo de adolescentes também. Também estive atuando em ONGs do município, também num programa chamado Práticas Jurídicas da Unicinos, onde tinham 3 serviços: o direito, a psicologia e o serviço social. E temos também feito alguns trabalhos de palestras, de bate-papos, em algumas instituições. Estamos aqui. Mas também tem algo. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, pela misericórdia de Deus, eu não estive muito à mercê do mundo, porque Deus guardou a minha vida na palma das suas mãos. E isso é o mais maravilhoso que eu tenho para contar nessa noite, e eu prometo que eu vou ser técnica, pastor. Não está dando? Queridos, vamos lá. A gente fez uns slides, nós vamos orar, que os slides vão funcionar, mas a gente não se atrapalha, né? Porque nós somos do digital. Mas, sobre mim, sou esposa há 28 anos, mãe há mais de 20 anos, e sou grata a Deus quando eu estou assim, irmãos, sabe? Nesse ambiente, é diferente estar nesse ambiente, né? Onde Deus se move, onde nós começamos com adoração, e nós estamos aqui prontos para ouvir, né, o que Deus tem para nos falar. Ficou tão bonitinho os slides, mas nós vamos lá. Queridos, desde a antiguidade, a humanidade procura entender o que é a mente, né? Da filosofia à neuroplasticidade, ciência e fé vem conversando, desde o tempo lá do Aristóteles, do Platão. O que é o homem? É só o orgânico? Não, parece que tem algo a mais. E assim vem essa discussão. Irmãos, eu preciso fazer esse apanhado histórico um pouco, porque quando nós estamos falando em ciência, nós precisamos respeitar a comunidade científica, né? Nós temos compromisso, todos nós que nos formamos em alguma área de graduação, a gente faz ali um juramento de responsabilidade com a comunidade científica, né? Olha que lindo! Ou seja, nós temos aqui esse compromisso. Essa igreja, ela tem compromisso com a verdade, né? Então, assim, ou nós falamos, né, da ciência, que foi o que o pastor pediu para nós falarmos um pouquinho essa noite, para entendermos essa questão da mente, do corpo, do biológico, do físico, que é baseado na ciência, ou nós vamos pautar na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé
é uma temática a qual nós falamos nessa igreja todas as reuniões. Né? É a fé que tem te alcançado. Então, para que a gente entenda um pouquinho, e por que eu faço, né, eu friso isso nessa noite? Porque foi falado aqui na quarta-feira, nós participamos de seminários, de escolas, de cursos, né? E é importante que nós tenhamos uma criticidade, uma inteligência, uma capacidade de reflexão sobre. Não é porque alguém usa um microfone e fala bonito que nós precisamos aplaudir e concordar. Nós precisamos perguntar, que base teórica é essa? De onde tu está tirando isso? Para se construir ciência, base científica, nós precisamos de pesquisa. Nós precisamos que seja um projeto de pesquisa bem elaborado e que seja publicado, de preferência, em artigo científico. E aí a gente já derruba umas quantas teorias, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Eu coloquei um tema como mente humana da filosofia neuroplasticidade, né? O pastor propôs, e Deus tem tocado no coração dos nossos pastores, para ir tratando, nesses dias, essa temática. Então, nós precisamos revisitar um pouquinho, como eu falei. Pode passar o slide. Estudar o cérebro humano é mais complexo do que o próprio sistema solar. Portanto, seria presunção nossa, nesses dias, achar que nós contemplaríamos todo o conhecimento sobre isso. E aqui também eu abro outro parêntese. Quando nós estivermos ouvindo alguém, e a pessoa trazer verdades absolutas relacionadas, né, ao conhecimento científico, vamos dar uma questionada, porque é algo que está sempre sendo produzido. O que nós estamos estudando aqui, hoje já foi, alguns cientistas em laboratório já descobriram outra coisa, através de projetos de pesquisa. Então, nós temos que cuidar esses engessamentos relacionados a conhecimento científico, né? Em relação à palavra de Deus, nós temos verdades absolutas, sim. Então, nós precisamos fazer essa diferença aqui. Então, irmãos, né? Foi vindo essa busca pelo conhecimento. E a ciência, ela não diminui Deus. Pelo contrário, ela revela, ela expõe a grandeza do Deus que você serve. E que nos une numa sexta-feira à noite para estarmos aqui nesse lugar. Porque é só Ele, né, que faz nós sairmos do nosso ambiente para estarmos aqui. Então, a ciência, ela não se propõe a contrariar Deus, mas sim a revelar a sua grandeza. Amém, irmãos? Podemos adorar a Deus com tudo isso, né, vindo desde quarta-feira, entendendo a adoração, a partir da explanação que foi aqui falado, que nós possamos também estar nesse ambiente de adoração, refletindo sobre as maravilhas do nosso Deus. Vamos lá. Salmo 139, 13 e 14, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O Senhor te formou no ventre da tua mãe, de forma maravilhosa. E um pouquinho que a gente dá uma lida em algo diferenciado, estuda algo, a gente fica mais deslumbrado com a glória do nosso Deus. A gente fica mais admirado pelo Deus que nós servimos. Quão maravilhoso é esse Deus, que os homens se batem e vêm questionando e tentando entender a complexidade
da mente humana. E tudo isso foi o nosso Deus que criou. Então, ali eu coloquei abaixo ali, para eu não esquecer de falar sobre pesquisa científica e fé. Irmãos, como eu falei, me criei num lar cristão, mas também o meu pai, ele estimulava o conhecimento, estimulava a busca pelo estudo. Ele dizia para nós sermos críticos, sabe, entendermos, obtermos respostas, não críticos na questão de rebeldia e de contrariedade, mas de entendermos aquilo que nos era falado. Então, hoje, em dias que há muita persuasão de palavras, sofismas, confusões, boas oratórias, nós às vezes podemos nos perder e ir por determinados caminhos. Mas quando nós estivermos ouvindo, tá, sobre o que tu vai falar? É ciência, tá, eu vou escutar agora a partir do que foi produzido cientificamente. Não, agora é a partir da palavra, é o que a palavra diz. Então nós temos que ter esse discernimento, irmãos. Há muita mistura no nosso meio, há muita confusão relacionada à mente. Daqui a pouco nós já estamos fazendo um enredo com coisas e com fogo estranho, como pregou os pastores aqui na quarta-feira, né? São adorações, adoração de fogo estranho. Então, nós precisamos deixar isso muito claro, essa separação. Amém? Entendemos até aqui? Seguimos. Então, só para entender um pouquinho esse contexto histórico ali, na antiguidade, né, se compreendia que era o coração que mandava. Durante muito tempo, né, incluindo os egípcios e o Aristóteles ali, acreditava-se que o coração era o centro do intelecto e das emoções. O coração mesmo, o órgão coração. Então, eles vinham tentando entender tudo isso, né? Já ali na Hipócrates, no século VI a.C., foi um dos primeiros a afirmar que o cérebro era a sede da inteligência, das emoções e das doenças. Opa! Então, existe algo mais aí, não é só o coração batendo, né, e o corpo. Vamos lá. Filosofia e a alma, Idade Média. A mente era muitas vezes confundida com a alma, um conceito filosófico e religioso, e não um órgão físico. Aí entra o Descartes, lá no século de 12, o que é agora 17? Eu nunca estudei bem os X lá. Popularizou o dualismo, né? A ideia de que o corpo e a mente são coisas separadas. E aí já começa a entrar no que nós conhecemos hoje sobre o sistema nervoso central, que nós conhecemos hoje sobre mente, sobre emoções, sobre comportamento, que os pastores também falam aqui. E aí, em 1879, nasce a psicologia científica. Aí eu entro nesse terreno, então, né? Um senhor chamado Wundt, é o sobrenome dele, criou o primeiro laboratório. Ali ele começa a pesquisar essa relação do corpo e fazendo experimentos ali mentais. E aí a gente vem. E agora nós estamos, então, na revolução cognitiva e neurociência, que é o que vocês escutam bastante. Vamos lá. 1950 e 60, começou essa revolução cognitiva, então. Retomou-se o interesse pela mente. Aí começa a entender essa mente como um computador, né? Pensamento, memória, atenção. E agora, na modernidade, a neurociência ela faz um estudo junto com a biologia, né? E a mente se compreende hoje que é um produto da atividade cerebral, redes neurais e neurotransmissores. Viu, pastor, que eu não gosto de ser tão técnica? É isso aí. Irmãos, aqui, nesse lugar, quando nós chegamos aqui, de que modo
Mas que tanta palavra, que tanto assunto, que tanta teoria. De que modo Deus, o Criador da tua vida, fala contigo? Irmã Carla, é um negócio assim, espiritual. Quero saber palpável, de que modo Deus fala contigo? Eu não consigo nem te explicar. Nós estamos caminhando nessa esfera terrena, não estamos num corpo glorificado, não subimos ao terceiro céu e vimos coisas inefáveis, que nem o apóstolo Paulo ainda. Então, nós estamos caminhando aqui, e Deus fala conosco através dos nossos sentidos. Nós chegamos num ambiente como esse, e começa a tocar o louvor, não é, na igreja, é uma emoção. Sim, Deus fala com nós através das emoções, é a maneira que Deus fala com nós. Então, irmãos, eu sou cristã antiga, e se falava só no espiritual, o espiritual, e daí um ambiente assim de um culto público, se fala sobre alma, as almas para Jesus, as pessoas não entendiam, porque é uma linguagem do nosso meio. Mas hoje a gente entende que nós temos um corpo, nós temos sentidos, que é a porta de entrada para que Deus fale com nós. Você lembra de uma palavra que você ouviu da parte de Deus uma vez na tua vida? Um louvor. Que louvor era aquele? Deus falou comigo. Foi coisa tremenda que Deus falou comigo. Que bom! E como Ele falou contigo? Através da tua audição. Olha só o corpo. Então é importante o estudo, o conhecimento. Então, através dos nossos ouvidos, entra aquele louvor, aquela palavra, através dos nossos sentidos, Deus fala com nós. De que modo, ficamos enamorados por alguém? Através dos nossos sentidos. Lembro bem de uma vez que eu fui num culto, e tinha um jovem com um perfume muito agradável. Ali já me prendeu um sentido. E era um período da minha vida em que as minhas conexões neuronais eram mais, porque agora eu já estou ficando mais velha, e eu não tenho tanta facilidade para a aprendizagem como antigamente. Então, as sensações na adolescência, na infância, a criança do 0 aos 2 anos, por exemplo, são mais de 1 milhão de conexões neuronais. Então, é o período de terra fértil para a aprendizagem. É como um cimento, molhado, que tu marca e fica, porque nós aprendemos pelas sensações. Então, esse exemplo ali das minhas sensações na adolescência, eu deixo para outra hora, para o dia do culto dos casais. Vamos lá. Seguimos. Então, nós chegamos na compreensão de que o nosso sistema nervoso central, olha só que interessante, irmãos, hoje, nós estamos na época dos exames, da questão tecnológica, e é possível mensurar, é possível verificar a tempo real qual parte do meu cérebro está sendo acionada quando eu estou orando, quando eu estou cantando, quando eu estou triste, quando eu estou com dor. Então é orgânico, não é tudo espiritual. Gente, chegará um dia que nós não precisaremos mais desse corpo, que nós tanto reclamamos dele às vezes, Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas por enquanto é assim, É pelos nossos ouvidos que a gente ouve a palavra, Que a gente processa a palavra. Nós vamos dar uma olhadinha mais para frente ali, nos processos psicológicos básicos,
que é como ocorre tudo isso. Esse aprendizado que a gente retém. Amém, irmãos? Olha, irmãos, vamos lá. Aqui, então, né, só para nós ter uma noção, assim, meio rápida, né, como é a divisão e o que a gente sente no lobo frontal, processamento cognitivo, controle de emoções, motricidade voluntária, e ali vai. Lobo temporal, processamento auditivo, armazenamento de memória. Mas como é isso? É ali que está, entende? É estimulado essa parte, através de conexões de neurotransmissores. Vamos lá. Informação sensorial. Então, assim, quando nós estamos aqui, adorando o nome do Senhor, se nós tivéssemos uma máquina aqui, né, de ressonância, sei lá do qual é a máquina que faz, qual é a parte do cérebro que está sendo estimulada? O lobo parietal, que é a informação sensorial. Irmãos, isso não é mandinga, é ciência, é corpo, né? É como Deus nos formou. E assim nós vamos, né? Por que, queridos, que às vezes dá o acidente vascular cerebral e a gente diz assim, bah, fulano ficou estranho, meu vô está com umas conversas bobas que ele não tinha. Ele era um homem tão sério e agora está com umas conversas. Porque é afetado aquela parte do cérebro. O acidente vascular ocorre ali. Então, a gente consegue entender como nós funcionamos, né? E como é algo orgânico, nós também podemos ter problema. Seguimos. E o horário? Vamos lá. Então, o cérebro humano ele possui várias partes e funções, né? Então, isso a gente já entendeu, o córtex. É interessante a gente entender também, né, que é nos 20 anos, perto dos 20 anos, que termina de se formar, principalmente a parte da tomada das decisões. Sabe? Então, quando os pais dizem assim, olha, tu tem 15 anos, não vai dar para te casar agora, entendeu? Não vai estar dando isso aí. Ah, mas meu pai e minha mãe não deixam. Não, é porque tu não tem nem a tua parte biológica formada ainda. Então, a chance de tu te arrepender, ela pode ser grande. E por isso que eu digo que, às vezes, nós temos mais sorte que juízo, né? E Deus é bom de misericórdia com as nossas vidas. E cuida de nós, né? Porque a gente vai pelos sentidos e às vezes Deus está conduzindo também, né? Porque a gente está embaixo da mão dele. Seguimos. É interessante a gente entender, então, onde eu me pauto para falar para você sobre a mente humana. A partir dessa linha mais experimental, mais da psicologia comportamental, né? Que é uma linha teórica que a gente estuda. Vamos lá, processos psicológicos básicos. Então, como é que funciona a aprendizagem? Como é que a gente retém tudo isso? E é tão maravilhoso, irmãos, que a gente vai estudando essas coisas e a gente pensa assim, meu Deus, eles descobriram agora. E a Bíblia já fala sobre isso há tanto tempo. Eles fizeram tanta pesquisa para chegarem a essa, para confirmarem essa hipótese, que o Senhor revelou um dia para um irmãozinho lá no interior, que não era letrado, que não sabia nem ler. E o Senhor revelava para ele e ele dizia, eu creio,
Quantos e quantos e quantas famílias, e eu tenho a plena certeza que família de vocês que estão aqui, porque eu tenho plena certeza que muitos de nós que aqui estamos, somos resultado de oração de alguém. Alguém que talvez já descanse e já esteja livre de todas essas questões sensoriais, neurológicas, psicológicas dessa terra. E que já descansa com o Senhor. Aleluia! Por isso que é maravilhoso, irmão, servir ao Deus que nós servimos, né? Porque os homens que não conseguem ter essa fé, se movimentam, pesquisam, levam séculos para chegar a uma conclusão. Quando nós temos o poder, a autoridade, a unção daquele que nos convoca e nos chama, o nosso Criador. Bendito é o nome do Senhor. Processos psicológicos básicos. Sensação. É captar estímulos. Visão, audição, tato. Quando você ouve o louvor, seus ouvidos captam ondas sonoras, receptores sensoriais no cérebro, mais especificamente no córtex, né? Então você vai escutando e aquilo vai tendo um efeito no cérebro. E aí tem então, primeira sensação. Como é que Deus fala com nós? Então nós estamos falando de forma orgânica como Deus fala. Ocorre a percepção, é a interpretação da sensação, o significado que damos para a sensação. Uma música para um pode trazer paz, para o outro tristeza. O estímulo sensorial é o mesmo. É aquela música, aquela batida, aquela sintonia. Mas ela vai gerar uma memória negativa em um lá, vai lembrar o outro lá, aquela batida de quando estava lá no bailão. Eu tenho que sair da técnica. Então, assim, irmãos, para cada um, a percepção vai ser diferente. O estímulo sensorial é o mesmo. Porque nós somos sujeitos constituídos e formados biopsicossocialmente diferentes. Biopsicossocialmente diferentes. Deus é bom. Vamos lá. Atenção. Atenção é foco. Você escolhe onde coloca a sua mente. Olha só aqui. Olha esse ambiente. Olha quanto estímulo tem aqui. Que quem está ministrando precisa concorrer com quanto estímulos. O barulho do ventilador. O meu genro que toca. Sabe? É muito estímulo. A luz. E aí entra um outro negócio, irmãos. Nós também, a gente se invoca, sabe? Com os outros e se incomoda. Ah, porque aquele na igreja não para, porque o fulano... Tá, mas e se ele tem uma dificuldade com estímulos? E se ele tem um transtorno, né? Neurológico, uma dificuldade realmente que ele se incomoda com tanto estímulo. Ah, mas eu acho que aquele lá está com algum... Olha, vou dizer para o pastor, a próxima vez eu vou fazer uma oração, porque não para. Não, nem tudo é espiritual. São conexões neuronais. Não é demônio, é hormônio, sabe? E isso nós precisamos entender. Às vezes é, às vezes é. Mas daí isso também Deus não vai mostrar para nós assim, de qualquer jeito, né? Processos psicológicos básicos que ocorrem no nosso cérebro. E daí, para nós termos a atenção do público ao qual nós estamos falando, também, de um certo modo, irmãos, nós precisamos mudar o tom de voz, falar com mais calma, falar mais forte. Entende? Porque é cansativo demais estar numa palestra, numa ministração, e a voz assim...
Deu o nosso foco de atenção. A gente já está pensando no feijão que a gente precisa cozinhar amanhã. Porque o nosso cérebro, ele procura algo que interessa a ele, aí entra a atenção. A atenção é foco. Você escolhe onde coloca a sua mente. Olha que interessante isso aqui. Tá? Pensa comigo. Existe algo no nosso cérebro ali chamado sistema, é um nome meio feio, assim, de grande. Sistema reticular ativador ascendente. Muito interessante esse sistema. Né? Esse sistema, os coaching, o pessoal que é da motivação sem transformação, que não é o nosso caso, eles gostam muito. Por quê? Ele funciona mais ou menos como o algoritmo do YouTube. Né? Você acessa pela primeira vez. E ele apresenta para ti alguns vídeos, cardápio de vídeos. Né? Quando você clica em algo, o YouTube já apresenta depois algo que tu clicou antes. Se foi um vídeo de gatinho, já vai ter uns 2, 3 de gatinho. E ele oferece o que é do teu interesse. E o sistema reticular ascendente funciona mais ou menos assim. Por quê? Exemplo prático. Eu tenho um amigo que gosta de carro. E ele diz assim, eu quero comprar o quê? Um Siena, Civic, sei lá, branco. E ele começa a pensar, eu quero comprar um Civic branco. Quando ele sai na rua, pastor, Deus está falando comigo. É coisa tremenda, ele não tem dinheiro para comprar nada, ele acha que é Deus falando com ele. É a atenção dele sendo filtrada, porque essa seta ascendente lá, ela filtra a nossa atenção para aquilo que é nosso foco. Então ele vai sair na rua, ele vai ver Civic branco. Não é Deus falando, irmãos. Às vezes eu escuto uma palavra nova e eu aprendo e olha como eu estou escutando essa palavra nova agora. Não, eu não tinha um conhecimento sobre antes. Tá, vamos lá. Sensação, percepção, atenção. Então, outra coisa bem interessante sobre o sistema reticular ascendente, que é esse filtro que faz tu focar naquilo que é do teu interesse, Thaís. O que é do teu interesse. Entende? É o seguinte, nós estamos em um restaurante. Eu me incomodo com muito estímulo. Eu fico parece que eu estou sonhando, sabe? Eu não sei, tem uns problemas, sério. E daí eu chego no restaurante, aquela zoada. Só que o que acontece com o nosso cérebro? Vê se não aconteceu isso com vocês alguma vez. Tu começa... A Rose está do meu lado e nós estamos numa pizzaria, por exemplo. E a Rose começa a falar um assunto do meu interesse. Só que está um barulhão. Eu já, Rose, fala o que era mesmo. E a Rose começa a falar. E está uma zoada, um gritedo. E daqui a pouco eu já não escuto mais o gritedo. E a Rose começa a falar. Tu viu, Carla? Que bênção estava aquele culto de quarta-feira sobre a adoração genuína, sobre quando a gente se coloca diante de Deus, e aquele assunto começa a me interessar. E o nosso cérebro, como Deus fez, ele é programado como um computador, como o algoritmo do YouTube, para tira todo o foco e foca na Rose. Ah, mas eu fiquei surda, eu já não estou escutando mais o barulho do restaurante. O que aconteceu? O meu foco foi para ela. E vocês conseguem entender que no âmbito espiritual, como isso é perigoso? Porque nós vamos aprender, nós vamos colocar a nossa atenção, o nosso sentido e a nossa aprendizagem, nossa motivação,
naquilo que o nosso cérebro tem como mais importante, que se dá também a partir de repetição, que é outro assunto. Entende? Vamos lá. Então, não é que a gente ficou surdo, né? É que nosso cérebro filtrou o que é do nosso interesse. O nosso marido chega em casa, para não sei o quê, porque eu tenho que arrumar o carro, para não sei o quê, mas a gente vai sair amanhã. Vamos sair amanhã. Onde é que a gente vai passear? Né? No outro dia, Carla, eu te falei sobre o carro, né, que a gente tinha que arrumar, nós temos que gastar uns trocos naquele carro. Não ouvi. Não é foco para mim. Gente, eu chego a dizer lá em casa, olha, se tu me falar agora, eu não vou entender. Porque eu não vou conseguir naquele momento, entende? Não vai dar. Porque eu não estou com foco, eu estou preocupada com outra questão. Então é bem interessante. Não é, e daí entra um outro negócio. Porque tem o sentido, processos psicológicos básicos. Tem o sentido e a percepção. Olha só. A sensação e a percepção. A sensação, vamos lá, é uma frase ou um comportamento de algum familiar meu, né? É emitido de forma verbal, assim como louvor, daí eu escuto aquela frase. Me fala aquela frase. Eu já distorço o negócio. Chegou aqui, distorci. E aí eu tenho a percepção. A interpretação distorcida sobre o que ele me falou. E aí, gente, está feita a briga. Está feito o divórcio. Está feito a contenda. Porque eu distorci cognitivamente. No meu pensamento eu distorci. Então, até chegar aquela frase, mas não foi isso que eu quis te dizer. Aí está feia a pegada. Vamos lá. Aprendizagem, memória, vamos lá. Onde é que eu estava? Atenção, percepção, atenção, memória. E o pastor me olhando. Não é nele, meu foco é aqui. A pastora disse, coisa boa. Vamos lá. Aí ocorre a aprendizagem também, né? Vamos para a aprendizagem direto. Mudança de comportamento, aprender e mudar. Cada repetição fortalece uma conexão neural. É um negócio muito interessante, essas conexões neurais, elas são visíveis, né? As conexões que os neurônios fazem. Tem algumas ramificações, e tu olhar no exame, vai ter mais ramificações. E é maravilhoso. E processos de aprendizagem, eles modificam o nosso cérebro. Organicamente, a anatomia. Olha que interessante. E aí, pode passar. E aí, assim, o cérebro infantil, né, onde ocorrem mais conexões, que é o processo de aprendizagem, né, vão ocorrendo mais ramificações. E nós, irmãos, para aprender algo, muito pela repetição desses sentidos, muito pela repetição. Tem um negócio bem interessante. Emoções são respostas automáticas. Então, a história do marido lá, né, falou uma frase, eu percebo de forma diferente, eu já reajo emocionalmente, né? Mas daí a motivação, que eu queria falar só um pouquinho antes, é o que nos move. E aqui entra um negócio bem interessante que eu quero falar para vocês, e é bem interessante mesmo. Nós somos programados geneticamente para atender nossas necessidades básicas. Então, eu vou te dizer hoje que tu não é preguiçoso. Não é o problema que tu não quer treinar. Receba, pastor. Não é. Teu corpo é programado, sabe, para atender necessidades básicas. Todo o teu gerenciamento vai ser para atender essas necessidades, que são 3, Thaís. Comer, dormir, procriar. Oh, glória. 3. Então, assim, irmãos. Mas eu estou com sono,
E eu preciso ir na academia às 5 horas da manhã. Estão brincando, né? Mas a notícia boa, vocês estão felizes, né? Então sempre vai ser uma luta, entende? Porque o teu corpo, ele está em alerta, ele está preparado. Não, vamos comer. Ih, acho que está com fome. Que fome nada, entendeu? Não é fome. Mas é que o nosso corpo é maluquinho, ele quer comer. Entende? Não vou fazer atividade. Não, peraí. Só que daí Deus nos dá sabedoria, raciocínio, inteligência, capacidade. Mas tem uma notícia boa, né? Só um exemplo aqui da motivação ainda, né? O que nos move para a atividade física, nos move para estudar para um concurso. Pensa, eu estudo para um concurso que nem abriu o edital ainda, que a recompensa, ela é futura, e eu não estou vendo ela, meu cérebro não vê aquilo como atrativo, eu não vou estudar coisa nenhuma, ou eu saio desse computador e vou olhar uma série que eu estava olhando. Entende? Eu vou na igreja, porque o pastor diz que Jesus vai voltar, que eu preciso dedicar a minha vida. Faz 50 anos essa história, Jesus não volta. Vou dar uma curtida lá no mundo, porque a recompensa é muito futura. Entende? Mas daí a recompensa da dopamina que eu vou ter na festa vai ser muito mais rápida. São recompensas muito longe. Então, a nossa motivação, ela é pela recompensa. Mas tem cura para isso. Vamos lá? Jogar, né? Pessoal que gosta de jogar. Como é que é? LOL, Free Fire. O que mais? O que mais que vocês jogam aí? Eu sei que vocês jogam. Uns nomes esquisitos que a Lívia joga, eu não sei. A recompensa de subir de ranking, ela é... aquilo motiva, né? Quem joga no Tigrinho também. Quem vai a Barman, hoje eu... Quem é que falou esses dias na Loto, né? Não sei quem é que falou na Loto. A Loto não sei quantos anos atrás, né? Eu vou lá fazer uma fé, e isso vai enrolando o cérebro, né? Vai iludindo, né? Isso vicia, mas é a motivação. Vamos lá, sobre a motivação ainda, irmãos. Somos programados geneticamente, então, para atender necessidades básicas, estudar é uma recompensa futura e jogar é presente, eu vou trocar. Só que aí entra a neuroplasticidade, a esperança, entra a renovação da nossa mente. Olha que lindo, a ciência se alinhando à palavra de Deus. Olha que legal. Deus nos deu um cérebro capaz de aprender, sofrer, mas também de se reorganizar e recomeçar. O cérebro muda como? Com repetição. Eu sei que a minha recompensa, ela não é rápida para a atividade física, mas eu preciso entender, né, perceber, racionalizar e falar para mim. Entendimento é a razão. Entendimento. Você, não, eu preciso disso, porque senão o meu colesterol vai subir mais e eu tenho problema. Eu sou inteligente, Deus me dá sabedoria e discernimento. E eu não sou mais movida só pela sensação, pela motivação. E eu fico repetindo até que aquilo se torne para mim uma realidade, né? Vamos lá. A Bíblia, ela vai reconhecendo que a mente, ela pode ser moldada e transformada, né? Um conceito hoje que a ciência chama de neuroplasticidade. Renovando padrões de pensamento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cérebro muda. Pensamentos repetidos fortalecem caminhos neurais. Comportamentos novos criam novas conexões. De novo,
O cérebro muda. Pensamentos repetidos fortalecem caminhos neurais. Comportamentos novos criam novas conexões. O que a gente faz aqui? Se não é pregado mudança de comportamento, conversão, eu estou indo para um lado e eu vou para o outro. E aí eu começo a trilhar num caminho diferente. E aí eu começo a perceber que quando eu me alimento da palavra, quando eu tiro tempo para a oração, quando eu venho no culto na quarta e no domingo de manhã e no domingo de tarde, e eu busco aconselhamento, e eu vou me limpando daquilo que me incomoda, está ocorrendo uma transformação. E esses comportamentos repetidos vão mudando o comportamento. E com o que eu alimento a minha mente? O que eu estou fornecendo? Que nutriente nós estamos fornecendo? Ah, pastor, ora por mim. Está uma luta lá em casa. E quando eu estou no meu secreto, como eu estou alimentando? Está difícil? Está difícil porque é uma luta contra a carne e o espírito, falando de uma linguagem bíblica agora. Mas que vai incomodar. Vai incomodar, porque ela... E tem muitas coisas que têm recompensa rápida. E diante da palavra de Deus são pecado. Destroem a nossa vida espiritual. E isso é a introdução para o que o pastor vai falar na segunda parte desse dia. E é um assunto muito complexo, irmãos. Espero que de algum modo eu tenha prendido a atenção de vocês por um pouco de tempo, para que possa ter ocorrido um pouquinho de aprendizagem, para que com essa aprendizagem talvez ocorra uma mudança de comportamento em alguma área necessária na tua vida. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe.